Olá, gente, boa noite. Hoje vamos falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é muito interessante estudar porque você complementa o estudo do sistema cardíaco. Você vai entender um pouco até melhor o sistema cardíaco depois que você estuda o sistema respiratório, tá? O pulmão, ele é um órgão que realiza o processo da respiração, né? Ele faz a inspiração e a expiração. Ele é um órgão extremamente sensível, porque ele fica em contato com o meio ambiente o tempo inteiro, né? Desde o momento que nascemos até o momento que morremos, o pulmão ele está em contato com o meio externo através do ar. E o pulmão, anatomicamente, ele tem um aspecto rosado quando a gente nasce, né? Porém, com o passar dos anos, por entrarmos em contato com tantas substâncias poluentes, o pulmão ele fica um pouco mais escuro. Claro que o pulmão de um paciente que é fumante, ele é infinitamente mais escuro, né? Ele é bem mais negro, mas ele vai escurecendo ao longo dos anos. O pulmão ele tem um aspecto de uma esponja, só que ele é um pouco mais durinho, tá? Se você apertar, a sensação que você tem é que você está tocando naquele plástico bolha, né? Por conta do ar que fica armazenado, às vezes fica armazenado dentro da cavidade pulmonar. Então vamos lá, né? Vocês sabem que eu não sou boa de desenho, mas com uma boa vontade vocês vão entender. Isso aqui é uma pessoa. Parece um dinossauro. Meu filho falou assim, mamãe é um dinossauro. Mas é uma pessoa. Então vamos lá. Essa pessoa ela tem cavidade nasal, nariz, né? E a cavidade nasal, ela possui vibriças. Deixa eu anotar aqui. Vibriças. As vibriças, elas são esses pelos que servem para quê? Para filtrar esse ar tão poluído que respiramos, né? Então o ar ele vai entrar aqui por essa cavidade nasal, né? Ele vai passar aqui pela nasofaringe, ele vai passar pela orofaringe, né? Aqui nós temos a epiglote. Deixa eu botar a epiglote de vermelhinho. Nós temos a epiglote. A epiglote é uma membrana que fica em cima da traqueia, né? Que impede a passagem de alimentos, né? De líquidos para dentro da traqueia. E logo depois, né? Que você passa da epiglote, você tem a laringe e em seguida você tem a traqueia. E aí, a traqueia, ela é um órgão tubular, né? Com anéis membranosos em formato de C. Essa traqueia, ela ao final ela vai fazer uma bifurcação entre brônquio direito e brônquio esquerdo. E ao final do brônquio esquerdo, nós temos o hilo pulmonar, que é um compartimento que permite que esse brônquio entre pela cavidade pulmonar. E após o hilo pulmonar, você tem a formação dos bronquíolos e dos alvéolos, ok? Então, só recapitulando toda a estrutura, né? Você tem a cavidade nasal, que possui vibriças, que tem a função de filtrar o ar. O ar ele vai entrar pela cavidade nasal, vai passar pela nasofaringe, pela orofaringe,
A epiglote, que é uma membrana que fica acima da traqueia, no momento da respiração, ela vai se abrir, tá? Ela só fecha quando a gente está mastigando e vai engolir um alimento ou um líquido, né? Um suco, uma água, um refrigerante, enfim. E aí nós temos aqui a laringe, em seguida essa traqueia. A traqueia, no finalzinho aqui, ó, vai dar justamente nos brônquios, bronquíolos e alvéolos, ok? Mas existe uma questão muito importante para falar para vocês, que é o quê? Aqui, ó, logo antes de começar os anéis da traqueia, nós temos uma cartilagem, que é uma cartilagem chamada de cartilagem cricoide. Ela fica aqui, ó, na fúrcula external. Ó, isso aqui, ó, chama-se fúrcula external. Logo atrás da fúrcula, encontramos essa cartilagem que é extremamente importante. Por quê? Porque quando o paciente ele está impossibilitado de respirar pela cavidade nasal, né, o médico ele pode fazer um procedimento chamado de traqueostomia, que consiste na abertura da traqueia para permitir a passagem do ar, né? E ele vai fazer esse procedimento, essa incisão, essa abertura, justamente na cartilagem cricoide que compõe a nossa traqueia, tá? Então vamos lá, né? Então, como eu falei para vocês, o ar ele vai ser conduzido pela traqueia, vai passar pelos brônquios. O hilo pulmonar, ele é como se fosse o porteiro do pulmão. Porque a traqueia, brônquios. Os brônquios, eles têm que entrar para dentro do pulmão, né? E aí, o hilo permite essa entrada dos brônquios e aí, consequentemente, ocorre a formação dos bronquíolos, certo? Os alvéolos, eles são responsáveis por um processo chamado de hematose, que consiste na troca de gás carbônico por oxigênio, tá? O pulmão direito, ele é diferente do pulmão esquerdo, tá? O pulmão direito, ele apresenta 3 lobos pulmonares. Lóbulo superior, médio e inferior. Essa parte aqui de cima, ó, ela do pulmão, tanto do direito quanto do esquerdo, ela é pontiaguda, tá? E aí, por isso, deixa eu só diminuir aqui o esquerdo, porque o pulmão esquerdo ele é menorzinho. E aí, essa parte superior ela é um pouco pontiaguda e ela é chamada de ápice pulmonar, tá? Então, o pulmão direito ele tem 3 lobos pulmonares, superior, médio e inferior, e ele apresenta 2 fissuras. A fissura horizontal, que é essa daqui, que divide o lobo médio do inferior, e a fissura oblíqua, que é a primeira fissura, que divide o lobo superior do médio, certo? Já no pulmão esquerdo, nós só temos 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior, certo? E somente uma única fissura, que é a fissura oblíqua, tá? Então, o pulmão direito tem 3 partes e 2 fissuras, e o pulmão esquerdo tem 2 partes e somente uma fissura. Os lobos pulmonares, eles apresentam uma membrana, né? Eu posso chamar de membrana,
que consiste numa pleura, né? Que é a pleura, que é como se fosse algo, é algo que vai fazer um revestimento em todos os lóbulos pulmonares. Lembra da aula do sistema cardiovascular? Que eu falei para vocês que o pericárdio é um saco que envolve o coração? Então, o pulmão também tem, que são as pleuras, né? Então, a pleura, ela envolve todos os lóbulos pulmonares de forma única, né? Porque o pulmão, ele é dividido em lóbulo superior, médio e inferior, e fica um encaixadinho no outro. Porém, a pleura faz esse revestimento, e quando você olha o pulmão no microscópio com a pleura, você acha até que é uma coisa só, tá? As pleuras, como eu falei, são essas membranas, são duas pleuras. A pleura visceral, que fica em contato com o pulmão, e a pleura parietal, que fica em contato com a caixa torácica, tá? Entre as pleuras, a gente tem um espaço mínimo, tá? E nesse espaço nós encontramos um líquido que é um líquido seroso, que serve para quê? Para permitir que uma pleura deslize sobre a outra no momento do processo da respiração. Porque a gente puxa o ar ele entra pela nossa cavidade porque a pressão dentro da pleura ela é negativa, né? Então, é menos que 4 milímetros de mercúrio. Então, é uma pressão negativa. Então, isso permite que o ar entre pela minha cavidade nasal e faça lá o processo da hematose, tá? Porém, se essa pressão aumenta, eu posso ter uma dificuldade de puxar esse ar. E essa pressão pode aumentar, professora? Pode, por processos infecciosos, por aumento de um líquido na pleura, enfim. Mas isso vocês vão estudar em clínica médica, tá? Mas eu posso dar uma orientação para vocês lá no WhatsApp. Porém, prestem bem atenção. O pulmão, o sistema pulmonar, ele possui uma artéria, né, que é a artéria pulmonar, que sai lá do ventrículo direito e conduz sangue rico em gás carbônico para o pulmão, e ele possui 4 veias pulmonares. Essas veias pulmonares, após o processo da hematose, vão conduzir o sangue rico em oxigênio para dentro da cavidade pulmonar. E aí você hoje descobre que a artéria conduz sangue rico em gás carbônico e veia está conduzindo sangue rico em oxigênio. A professora não errou, tá certo. É isso mesmo, tá? Então, o ar, ele vai entrar pelo meu nariz, vai passar lá pela nasofaringe, pela orofaringe, a epiglote vai estar aberta, vai chegar aqui na minha traqueia, vai passar pelos brônquios, né? Passa pelos bronquíolos e chega nos alvéolos para o processo da hematose. Deixa eu escrever aqui. Para o processo da hematose. Porém, preste atenção, isso é a fisiologia do ar. Então, quando eu puxo o ar, faço a inspiração e jogo esse ar lá para dentro da minha cavidade
cavidade pulmonar e chega lá dentro dos alvéolos, ao mesmo tempo o coração está enviando sangue rico em gás carbônico lá para dentro dos pulmões. Então esse sangue, ele vai chegar aqui dentro dos meus pulmões, vai chegar dentro dos alvéolos e vai encontrar o oxigênio que eu respirei. E aí eles fazem o quê? A troca. Me dá aqui gás carbônico que eu te dou oxigênio. Ocorreu a troca, o que vai acontecer? Esse sangue que está oxigenado, ele vai pelas veias pulmonares até chegar aonde? Lá no átrio esquerdo. Então aí você percebe que um sistema complementa o outro, né? Desculpa, gente. Um sistema vai complementar o outro. Quando eu puxo o ar, eu estou conduzindo esse ar lá para os meus alvéolos, mas ao mesmo tempo a minha cavidade torácica, né? Torácica não, desculpa. A minha cavidade cardíaca, o meu pulmão, ele está enviando sangue lá para dentro dos pulmões para que ocorra esse processo. E aí, né, eu consiga enviar sangue oxigenado para o coração e o coração, através do ventrículo esquerdo, enviar esse sangue com toda a pressão, com toda a força para a artéria aorta, para oxigenar todos os tecidos do meu corpo. Certo? Pois bem, né? Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa para vocês. Eu acho que sim. Ah, sim. Os alvéolos, eles possuem um formato de cachinhos de uva, né? Então, quando você vai ver no microscópio, parece até um monte de bolinha de algodão, pequenininha, tá? E aí, ele faz essa troca de gás carbônico por oxigênio. Existem algumas patologias, né, que fazem um colapamento dos alvéolos, né? Os alvéolos, ao invés de ficarem assim redondinhos, uma parede vai grudar na outra. E aí isso acaba dificultando o processo da troca de gás carbônico por oxigênio. Existem também outras patologias aonde o pulmão ele perde a sua elasticidade, né? Porque quando eu puxo ar, aí o pulmão faz assim. Quando eu solto, ele se distende um pouco, né? Então, o pulmão ele precisa ter essa elasticidade. E para isso, né, para que eu tenha essa elasticidade a vida toda, eu preciso ter uma qualidade de ar, né, a qualidade do ar tem que estar boa para que o meu pulmão venha trabalhar a vida toda fazendo esse processo. Mas algumas pessoas que fazem uso, por exemplo, do cigarro, elas acabam ao longo do tempo, né, não são todas, algumas, ao longo do tempo, desenvolvendo uma patologia chamada de enfisema pulmonar, que é quando o paciente ele perde essa elasticidade. E aí fica com uma dificuldade muito grande de puxar esse ar para dentro da cavidade pulmonar. Uma coisa muito importante, que eu não falei para vocês, o pulmão direito ele é maior que o esquerdo por causa do coração, tá bom? E uma coisa também muito importante é que nós temos um músculo acessório. O coração não devia estar aqui não, peraí. Deixa eu fazer o músculo, né? Isso, o coração. Nós temos um músculo acessório
do processo da respiração, que é o diafragma, né? O diafragma, ele fica na base do pulmão e ele auxilia todo o processo da respiração. Eu vou até contar para vocês uma curiosidade, né? Uma experiência minha relacionada ao pulmão. Vocês não sabem, mas eu há 6 anos atrás eu tive um câncer de pulmão, né? E aí eu perdi o lóbulo superior do pulmão direito. Mas eu praticava exercício, né? Atividade física. E o meu pulmão ele se distendeu, então a parte média e inferior ela acabou pegando a parte do ápice do pulmão, ele cresceu, né, por conta da minha atividade física. Pois bem, cerca de 2 anos atrás eu tive um outro câncer de pulmão, nunca fumei na vida, é uma questão genética. E aí eu perdi o lóbulo médio do pulmão, né? Só fiquei com o inferior. E aí eu fui fazer uma tomografia há cerca de mais ou menos uns 2 ou 3 meses e o lóbulo inferior, ele cresceu, né? E eu não tô fazendo atividade física. Na verdade, eu voltei a fazer, mas eu voltei tem poucos dias, não tem nem um mês. Mas ele cresceu, ele se expandiu. Então, o pulmão, se você se você realizar atividades físicas, ele pode se estender. Claro que dessa vez ele não se estendeu até chegar à parte do ápice, mas ele se estendeu um pouco, né? Então, o médico falou que ele chegou ali na altura do médio, né? Do lóbulo médio, ou seja, na metade do pulmão. Mesmo assim, eu tenho um pouco de uma diminuição da capacidade pulmonar, tanto que eu tô sempre tossindo, né, porque o ar não acompanha o fluxo da minha capacidade dentro dos pulmões, né. Mas ele é um órgão que, se você exercitar, fizer exercícios, por exemplo, fisioterápicos, né, respiratórios, você consegue estender esse pulmão, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Desculpa pelo meu homem dinossauro, mas eu desenhei da melhor forma, porque eu não sou muito boa de desenhos. Tá bom? Vou fechar esse vídeo e vamos pro WhatsApp, que eu vou passar para vocês toda a parte teórica, para que vocês tenham isso anotado.